papo importante aqui e bem saudável. Boa noite. A fechada surgiu de uma brincadeira de torcedores. A gente criou uma página do Asa na internet, no grupo Facebook, e começamos a debater sobre o Asa. Isso na reta final do Campeonato Alagoano. Quando foi no primeiro jogo da final do segundo turno, a gente se reuniu. Vamos levar algo para o estádio? Então um grupo de mais ou menos 30 pessoas se reuniu. Levamos bolas e papel higiênico e papel picado, para quando o time entrar em campo a gente fazer aquela festa. Então, a partir dessa brincadeira, eu, Cleidson, Eduardo, Dailton, Denilson, entre outros, pensamos, por que não fazer uma torcida? Uma torcida que apoie o Asa aos 90 minutos. Foi daí que surgiu a ideia de fazer a chamada Face Asa, já que a brincadeira surgiu no Facebook. Então, nos reunimos e no dia 21 de maio a gente criou a torcida, o Grêmio Recreativo, Social, Cultural, Torcida Face Asa. Então, a torcida Face Asa tem por fim ela proporcionar aos torcedores alvinegros um incentivo maior, dar um incentivo maior ao time. Porque a gente tem percebido que ultimamente o torcedor do Asa só tem gritado na hora do gol. Grita, não dá aquele incentivo ao time quando o time está mais precisando. O time sofre um gol, começa os xingamentos. O time faz um gol, o time é o melhor time do mundo. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer incentivar o time na derrota, na vitória. Para não parar de cantar aos 90 minutos. Porque, conversando com alguns jogadores, eles falaram que precisa do apoio da torcida. Eles sentem, dentro de campo, o incentivo da torcida. E eles falaram que a torcida do Asa às vezes é muito calada, muito fria. Então, foi esse o mais objetivo de ser criada a Face Asa. E qual é a propósito, qual é o conceito da Face Asa? O que vocês imaginam introduzir de novo? A gente quer desvincular de uma torcida organizada. Porque hoje, infelizmente, nada Mas tendo contra como princípio básico uma organização, não é verdade? nada contra as torcidas organizadas. Eu acho bonito o espetáculo que elas fazem dentro de campo. Mas o problema é que hoje em Alagoas e no Brasil, torcida organizada virou uma questão de como é que eu posso falar? De conflito. Eles só pensam em conflitar com a torcida adversária. E a gente não, a gente quer mudar esse conceito. Mudar esse pensamento. Colocar paz nos estádios. Inclusive, nos 2 últimos jogos do Asa aqui em Arapiraca, a gente foi recepcionar os torcedores visitantes, tanto de Criciúma quanto de Natal. A gente manteve contato com o pessoal de Criciúma e eles falaram que foi a primeira vez que uma torcida visitante foi bem recepcionada no estádio. Primeira vez que eles viram a torcida visitante ser bem recepcionada no estádio. Já no jogo contra o ABC, a gente pretende viajar para Fortaleza, para nossa primeira viagem da Face Asa. E mantivemos contato com o pessoal do Natal. Eles já nos passaram dicas de hotel, dicas de alimentação, todas as dicas necessárias. A torcida do ABC está fazendo o canal para que vocês viajem para Fortaleza. Então esse é o objetivo. Torcer, promover a paz nos estádios e confraternizar com as torcidas visitantes. O detalhe, Oswaldo, Jurandir, o nosso público ouvinte, é que nós estamos diante de duas pessoas que, por exemplo, o Igor, ele é formado em Direito, é uma pessoa que já cuida, inclusive, de alguma coisa da ordem jurídica. Já colabora, né? Já colabora na Justiça Esportiva Arapiraquense. E o Cleidson, que é universitário, que cursa Química, né? Que cursa Química aqui na UNEAL. Então, assim, de certa forma, eles falaram do conceito, e eu quero agregar a esse conceito justamente o destaque para duas pessoas que estão, assim, num nível social e de interação, assim, obedecendo uma certa superioridade em relação aos demais, e acredito que dentro do que foi estabelecido há pouco por eles, isso acaba, de certa forma, trazendo uma nova conduta. E é importante, porque diante dos conflitos que nós passamos no Brasil, no mundo inteiro, diante dos quadros
entristecedores que nós temos acompanhado aí nos últimos tempos, de repente eles estão propondo bem. Então acaba, né, sendo uma dinâmica bastante proveitosa. Só uma intervenção rápida. Hoje o grande rival do Asa se chama Clube de Regatas do Brasil. Então há uma briga, entre aspas, da torcida do CRB com a torcida do Asa. Alguns torcedores. Na final, aqui em Arapiraca, o Cleidson reuniu com mais 2 torcedores do CRB e tiraram uma foto. Essa foto está circulando em toda a rede social, com a campanha Paz nos Estádios. A própria torcida do CRB veio nos parabenizar pela iniciativa. Primeiro eu queria dar uma boa noite a vocês dois e dizer o seguinte: enquanto vocês falavam aqui, eu ficava pensando aqui, raciocinando, porque eu particularmente, por exemplo, em Maceió, nas emissoras que trabalhei e participei de alguns debates com representantes de mancha, de comando, enfim, nunca tive nenhum problema pessoal com nenhum deles, mas eles sabem do meu posicionamento. Eu sempre fui contra a torcida organizada, porque torcida organizada ganhou sinônimo de bagunça, ganhou sinônimo de violência, ganhou sinônimo do que não presta. E se você parar para pensar, o conceito torcida organizada, ela é muito legal. Subtende-se que torcida organizada, um grupo de amigos que torcem por determinado clube, eles criam, de repente, uma maneira de se confraternizar dentro do estádio de futebol, de assistir aos jogos juntos dentro do estádio de futebol, mas com o objetivo de torcer pelo seu clube. E ali dentro, inclusive, se formar uma família. O conceito torcida organizada, na prática, deveria ser essa. Mas, infelizmente, a coisa ela tomou um rumo, primeiro que virou meio de vida. Virou profissão. Existem torcedores profissionais. Aqui, talvez, seja uma minoria ainda. Mas, nos grandes centros do país, certas torcidas organizadas gera muito dinheiro, coisa que não se tem noção. E outra coisa, muitos presidentes de clubes, eles atraem as torcidas organizadas, às vezes com direito de voto interno no clube e às vezes partindo até para a política partidária. Então a coisa ganhou uma dimensão tão séria, tão grande, que deixou de ser o que realmente deveria ser. Ou seja, o que eles estão tentando fazer na prática. Então eu acho que se a coisa realmente der certo, e eu vou torcer que dê certo, eu acho que vocês poderão estar dando um exemplo, não é só para Alagoas, não, acho que é para o futebol brasileiro. Eu acho que o conceito realmente de torcida organizada na prática deveria ser dessa forma. Aí entra uma série de fatores que, infelizmente, muitas dessas torcidas que só vão para o estádio para gerar conflito, guerra, violência, mortes, como nós já tivemos. Existe também a conivência dos dirigentes, porque os dirigentes, eles alimentam e eles sustentam essas torcidas. Alguns são até coagidos e são até ameaçados, porque se eles não sustentarem ou se eles não contribuírem com esses torcedores, que se chamam torcedores, eles têm, por exemplo, o seu patrimônio ameaçado, os seus familiares ameaçados. Então, torcida organizada no país se tornou uma coisa muito séria e um caso de polícia. A verdade é essa, caso de polícia, porque, infelizmente, eu conversando certa vez com o presidente da Mancha, com o presidente da Comando, e eles disseram o seguinte: não, mas a culpa não é nossa, o problema é que muitos se infiltram nas torcidas e a gente não tem como controlar. Se não tem como controlar, acaba. Porque vocês dois estão criando uma torcida e vocês, lógico, sabem quem é quem, vocês querem, por exemplo, que outras pessoas se juntem a vocês, mas com o mesmo pensamento, com o mesmo objetivo. Você já imaginou, por exemplo, que legal o que esses torcedores do Criciúma não estão falando, por exemplo, porque vocês simbolizam a torcida do Asa. Aí, de repente, os caras chegam lá e falam: rapaz, a gente foi maravilhosamente bem recebido pela torcida do Asa, os torcedores do ABC. Então, eu acho que deve ser por aí mesmo, o caminho é por aí, tá certo? Eu acho que vocês estão tomando a iniciativa, estão dando um exemplo, e eu espero que isso ganhe corpo, realmente ganhe divulgação. Eu, particularmente, se realmente eu estou deixando claro, o objetivo é esse, e a coisa será conduzida dessa forma, pela primeira vez, eu diria que não uma torcida organizada, mas um grupo de torcedores passa a ter o meu apoio. Infelizmente,
Porque quando se fala em torcida organizada, se pensa e se fala tudo isso que eu coloquei aqui. Muito bem, então, depois da explanação do Oswaldo, eu quero pedir aí um tempinho para o Igor e para o Cleidson, porque eu vou convocar agora o olho vivo do Rádio Alagoano, que está assim, ó, colado, né, com a delegação do Alvinegro Arapiraquense, o Asa que já está seguindo viagem para Florianópolis, para encarar a equipe do Avaí amanhã. Jogão que terá cobertura total do Scrap do rádio. Cláudio Barbosa, olho vivo do Rádio Alagoano, o repórter trabalhador. Boa noite, Cláudio. Muito boa noite a você, Josenildo Souza. Boa noite a todos que agora acompanham o programa Batendo Bola. Neste exato momento, nós estamos aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos. É o Aeroporto Internacional Franco Montoro, onde, nesse momento, os jogadores do Asa concluem o jantar e seguem para a sala de embarque, onde será feita a conexão com destino a Florianópolis. Portanto, após a delegação deixar a cidade de Maceió, do aeroporto Zumbi dos Palmares, em voo da TAM, a conexão aqui em Guarulhos. Portanto, Guarulhos é o local onde a gente se encontra. Terminou agora o jantar, inclusive, curiosamente, o nome aqui do restaurante fica nessa parte térrea aqui do aeroporto de Guarulhos, denominada Asa B. É justamente o Asa Série B que está aí jantando. Apenas uma coincidência, um detalhe. Então, concluído o jantar, nesse momento já a delegação seguindo para a área de embarque, para seguir com destino a Florianópolis. Será feita a conexão, lembrando que esse embarque será feito daqui a pouco, está previsto para as 21h40, corrigindo aqui, 21h20, né? 21h20, o embarque, 21h20, e a chegada lá na cidade de Florianópolis, pouco depois das 22 horas. O elenco vai ficar no Hotel Maria do Mar, onde repousa. Amanhã joga diante do Avaí e na sequência vai para Guaratinguetá, onde vai enfrentar a equipe local, Guaratinguetá, na terça-feira, dia 10, no estádio Dário Leite. E informando para o torcedor que está acompanhando o Batendo Bola, a Novo Nordeste para e passo, acompanhando todos os detalhes do time do Asa. A viagem até agora tranquila, graças a Deus, desde a saída em Arapiraca, que ocorreu por volta de 12h30, na casa do atleta, ali no bairro Santa Esmeralda, viagem de ônibus até o aeroporto Zumbi dos Palmares, tudo absolutamente tranquilo. O embarque aconteceu no horário previsto, às 16h50, viagem tranquila até São Paulo, e agora apenas aguardando o momento da conexão com destino a Florianópolis. Lembrando que 19 jogadores estão compondo essa delegação do Alvinegro Arapiraquense. Lúcio Maranhão ficou em Arapiraca, também ficou o Fabiano, zagueiro. Como eles estão suspensos, evidentemente ficaram em Arapiraca para treinar, e no sábado eles viajam. Sábado, tanto o Lúcio Maranhão quanto o Fabiano, eles vêm justamente para São Paulo para se integrar ao elenco já na cidade de Pindamonhangaba, onde o time alvinegro vai ficar concentrado para o jogo diante do Guaratinguetá na próxima terça-feira, dia 10, jogo dificílimo também para o time arapiraquense. Então esse o panorama, Josenildo Souza, Barbosa e também os demais companheiros que fazem o programa Batendo Bola, o Jurandir Pereira, também Jane Oliveira, aí na técnica o Irã Barbosa. São estas informações, deixando o ouvinte para e passo com os detalhes, com a caminhada do time alvinegro com destino lá a Santa Catarina. Então, nesse momento, aqui no Aeroporto Internacional de Guarulhos, e já o embarque com destino a Florianópolis para esse grande jogo tão importante, até porque é a primeira vez que Avaí e Asa se encontram. É bom a gente citar esse detalhe, faz parte da história, pela primeira vez essas duas equipes aí se enfrentando pelo Campeonato Brasileiro da Série B. O time não está confirmado ainda, Oswaldo e também Josenildo. O técnico Heriberto da Cunha ainda mantém aquela dúvida em referência ao comando de ataque. Um detalhe, que é até um adendo aí para os comentários, é claro, tanto seu de peso quanto nota 10 Josenildo, quase ele perde para esse jogo aquele homem de referência, que é o Lúcio Maranhão. Ele tem, é claro, dois atacantes, mas que jogam mais abertos, eles jogam pelos lados. Quais são eles? O Rogério Maranhão e também o atleta Roberto Jacaré. O Henrique é um homem mais de área, não está bem fisicamente, passou aquele tempo parado para resolver a questão de documentação e, evidentemente, suporta o quê? Uns 45 minutos. E é essa a preocupação que o técnico Heriberto da Cunha está.
Ele quer montar uma formação que possa render o esperado, obter bom resultado, mas ele tem esse detalhe. Na formação da equipe, tem que pensar bem nesse aspecto, porque são dois atacantes, sim, mas dois atacantes que jogam mais ali pelos lados, tanto o Rogério quanto o atleta Roberto Jacaré. E o homem mais centrado, o homem mais de área, é o Henrique, que ainda está condicionando a sua parte física, até pelo tempo que passou aí parado. Marcelo, por favor, rapidinho aqui, a gente vai bater um papo aqui com o gerente de futebol, o Marcelo de Jesus, está aqui tomando as providências. Marcelo, só uma curiosidade aqui. O Asa deu essa paradinha para a janta aqui no aeroporto de Guarulhos e a coincidência é o restaurante térreo Asa B. É o Asa Série B jantando por aqui. Daqui a pouco então o embarque com destino lá a Florianópolis. O embarque é 9h40 da noite, 21h40, né? Vamos chegar 23 horas, mais ou menos, em Florianópolis. Aí vamos pro hotel, fizemos nosso descanso, o jogo é só amanhã à noite. Tem um tempo bom de recuperação dos atletas. Esperamos, né, que amanhã nós fizemos a mesma partida que fizemos contra o ABC e trazemos um resultado positivo, já que a gente daqui vai voltar para São Paulo para jogar em Guaratinguetá. Detalhe, o que demora justamente essa conexão, né? Esse detalhe, a demora, tudo tranquilo, a gente já destacava, viagem de Maceió para cá, tudo tranquilo, demora justamente essa questão da conexão por aqui. Verdade, você vê. O duro dos nossos aeroportos hoje é esse problema de voo, né? A malha aérea é um pouco complicada para nós que moramos no Nordeste. Você não tem um voo direto, não tem voo direto, tem que ser pau de ar. É isso que desgasta a gente. Mas eu acho que se você quer um objetivo, a gente tem esse objetivo, né, de fazer uma boa campanha, subir para a Série A, tem que passar por isso tudo. E a gente vai acostumando, entendeu? Como esse jogo foi numa capital, a gente desce numa capital onde é o jogo, a gente optou em ir um dia antes. Se fosse como é o próximo jogo em Guará, aí sim, nós teríamos tomado a providência de fazer a lógica diferente. Ir 2 dias antes para descansar, mas o jogador já percorreu uma distância maior para chegar no destino do jogo. E lá, inclusive, até já antecipando para o ouvinte do Batendo Bola, mas vai ficar hospedado em Pindamonhangaba, que é vizinho a Guará, e terá a oportunidade, inclusive, também de trabalhar, né? Tem treinamento marcado, parece-me que no domingo e na segunda-feira. Nós vamos chegar no sábado à tarde já tem treino, marcado para quem não jogou, no próprio hotel, tem um campo de dimensões pequenas, mas dá para fazer um trabalho. No domingo e na segunda nós vamos treinar no complexo do João do Pulo, que é um campo oficial de futebol que tem lá em Pindamonhangaba, para o professor Heriberto fazer o trabalho necessário para esse jogo de Guará. Ok, Marcelo. Obrigado aqui pela participação. O João do Pulo foi um dos maiores atletas da história brasileira. É uma figura ligada ao atletismo. Portanto, esse é o panorama de informações. José do Souza trazendo em detalhes para o ouvinte que acompanha o Batendo Bola. Já temos aí um material também com o nosso Irã Barbosa para daqui a pouquinho ficar à sua disposição. E essa é a nossa participação aqui ao vivo, direto do aeroporto de Guarulhos. Então, somente confirmando, como disse aqui o Marcelo, 21h40, confirmando o horário 21h40, embarque com destino a Florianópolis, cerca de 1 hora de voo, depois tem a ida naturalmente para o hotel, então por volta das 23 horas, todo mundo já deve estar acomodado no Hotel Maria do Mar. Um abraço a todos do Batendo Bola e a gente retorna na programação Novo Nordeste, combinado de peso? Combinado então, Barbosa. Boa viagem a você e a todo elenco do Alvinegro Arapiraquense. O Asa, que terá esse difícil compromisso diante da equipe do Avaí, amanhã às 21 horas no estádio Ressacada, em Florianópolis. O técnico Heriberto da Cunha ainda não se posicionou sobre a escalação da equipe. O certo é que o Asa ocupa a 12ª colocação com 10 pontos e o Avaí é o 10º com 1 ponto a mais. O Asa não terá o zagueiro Fabiano e no lugar do Fabiano deverá surgir aí o retorno do jogador Edson Veneno. E o Lúcio Maranhão também vai ficar fora. Essa vaga aí continua aberta no ataque, porque 2 jogadores estão disputando a titularidade. O Roberto Jacaré e o Rogério Maranhão. Nas demais posições, deve ser o mesmo time que venceu o ABC por 3-1. Do lado do Avaí, o Avaí perdeu o último compromisso para o Vitória
em Salvador por 2-0. E o Avaí volta a jogar agora na ressacada. E diferente do Asa, o Avaí vai ter o retorno de pelo menos 6 jogadores que estiveram desfalcando a equipe contra o Vitória e que agora irão retornar no compromisso diante da equipe alvinegra de Arapiraca. 20h45 na cidade que mais cresce no Nordeste do Brasil. Eu saio para o intervalo e volto daqui a pouquinho com a sua companhia. Eu, às 20h50 na apresentação do Batendo Bola, abraçando o Edgar e o David, estão de radinho ligado acompanhando o Batendo Bola. Forte abraço aos dois, obrigado sempre pelo carinho da audiência. 20h50, 30 segundos, eu vou direto ao telefone no 3522-9800 com o ouvinte. Alô, boa noite. Boa noite, Josenildo. Meu nobre amigo Reginaldo. Prazer enorme, Josenildo, voltar a contactar Prazer contigo, todo nosso, com os demais amigos aí no estúdio da melhor rádio de Alagoas, o nosso Nota 10, Oswaldo Barbosa, o nosso Vitinho, o Carga Pesada, o qual eu tive assim a grata satisfação de conhecer pessoalmente o pai dele, o Sargento Clóvis, no último jogo ASA e ABC, né, ladeado naquele momento pelo Souza, né, que parece-me que faz parte da nossa triosa Polícia Militar. Também se encontrava naquele momento o Cabo Alexandre, né, e outros colegas, outros amigos que se preparavam naquela oportunidade para assistir o jogo vitorioso, ASA e ABC, jogo vitorioso a nosso favor. E boa noite ao nosso competentíssimo Irã Barbosa Pereira, aquela gentileza de sempre, que já é própria de sua pessoa nos atendimentos, ao nosso Juju da Colina, esse grande repórter da nossa Novo Nordeste, aos demais que se encontram aí em um dos estúdios mais bonitos do Brasil, em que eu já tive assim, gratas satisfações de entrar, né, de adentrar aí nesses estúdios. E desde já boa noite, muito boa noite mesmo, à grandiosa nação alvinegra, a qual eu faço parte com muito orgulho, né? Tenho muito orgulho em ser um membro desta grande nação alvinegra. E desde já, Josenildo, parabenizar os colegas que se encontram aí na Novo Nordeste, que fazem parte da nossa Face ASA, né? Que já está se tornando tão conhecida no nosso meio, que faz uma festa tão bonita. No último jogo eu estive presente no meio deles, fiquei lá no último degrau da arquibancada, pude até agitar aqueles panos, aquelas faixas que eles esticaram de cima a baixo, de baixo a cima. Eu só sei dizer que também eles fazem uma festa muito bonita. Além da nossa Mancha Negra, eles também fazem uma festa à parte muito bonita, e eles aí estão de parabéns, eles todos que se encontram agora no estúdio, estão assim de parabéns por fazer parte dessa nova torcida. E com certeza é mais uma torcida que vem para somar, dentre tantas outras torcidas que o nosso Asa Gigante já tem. É mais um sinal de onde o Asa chegou, né? Se tornou tão gigante que hoje nós já temos quase uma dezena de torcidas, né? Eu lembro aqui Jovem Asa, Asa Chope, Apaixonada, Grande Asa de Penedo, a nossa Mancha Negra. Eu sou da Mancha, por isso que eu falo assim, a nossa Mancha Negra, né? A Palmeirasa, aqui de Palmeira dos Índios, agora a Feitiasa, a outra torcida que eu vi faixa no estádio no último jogo, a Império Alvinegro, né? E com certeza todas essas torcidas existem, elas vêm para somar, sabendo que todos nós que o mais gigante de tudo é a nossa instituição, a Agremiação Esportiva Arapiraquense, e com certeza essas torcidas existem e estão em prol do Asa Gigante de Alagoas, do Asa Gigante de Arapiraca. Então, parabéns aí aos membros da nossa Face ASA.
E no demais, Josenildo, desejar boa sorte ao nosso asa gigante amanhã contra o Avaí. Estaremos na torcida, com certeza levarei aquele radinho de pilha famoso no pé de ouvido para ouvir a narração melhor de Alagoas da nosso Novo Nordeste. Assistir o jogo pela telinha lá no bar da Dona Cícera, ao lado de tantos outros torcedores alvinegros que moram aqui em Palmeiras dos Índios e que quando o Asa joga fora de Arapia, lotam o bar do Zé Colatino, lá próximo do 10º Batalhão de Polícia, o bar do Antônio Marcos, aqui na Avenida Alagoas, próximo do São Vicente, da paróquia, o bar da Dona Cícera, próximo do Estádio Municipal aqui de Futebol de Palmeiras. Com certeza amanhã, todos imbuídos de um único propósito, que é do nosso Asa Gigante, conseguir um bom resultado, nem que seja um empate, né? Espero eu que a gente não encontre árbitros caseiros, né? Não que os resultados adversos que o Asa encontrou fora de Arapiraca tenha pesado a questão de arbitragem, mas em um jogo ou outro, né, eu pude observar que quando 35 minutos do segundo tempo, quando o jogo estava se desenhando um empate, um bom resultado para a representação alagoana, né, aconteceu uma vez ou outra do árbitro caseiro encontrar alguma falha sem ter acontecido, expulsar um jogador ou outro, e aí o time abriu o marcador e conseguiu, terminou levando o jogo por 1-0. Isso aí aconteceu por uma ou duas vezes, ou até mesmo uma vez mesmo nesse Campeonato Brasileiro. Então, a gente se preocupa muito com esse lado, com a questão da arbitragem, mas o Asa é gigante, pelo fato do Asa ser gigante, eu acredito, nós todos acreditamos, essa grandiosa nação alvinegra, a qual, Josenildo, assim eu peço, né, como torcedor de fora, na condição de torcedor de fora, aqui de Palmeiras dos Índios, mas que sou fanaticamente torcedor do Asa, né, mas na condição de torcedor de fora eu peço assim a essa grande nação alvinegra que não deixe de ir ao estádio não, né, ultimamente 1.900 pessoas, 2.000, 2.500 pessoas, né, e eu bem conheço essa torcida do Asa como torcida de chegada, né, torcida que quando falta meia hora para o jogo, 20 minutos, 10 minutos, costuma lotar aí as dependências do estádio. Eu conheço essa torcida assim, né? E ultimamente, público pequeno, não sei o que está acontecendo, enfim. Então, é esperar que depois desses 2 jogos fora de casa, que os bons resultados venham. Eu confio, eu sou otimista que esses resultados virão. E se Deus quiser, já no jogo contra o Vitória, com certeza a grande nação alvinegra vai marcar presença em massa no nosso Colosso Palmeirão. E não posso esquecer, Josenildo, de mandar um forte abraço aqui para o seu filho, Kiko Souza, o qual tem nos recebido muito bem, tanto a mim como o pessoal de Penedo, quando da colocação de faixas no estádio municipal, né? O Kiko sempre nos recebe muito bem, com a educação, assim, incontestável, né? Que dispensa comentários, né? Passando todas as informações, o melhor atendimento possível. Então eu faço esse agradecimento aqui ao nosso Kiko pela gentileza que tem demonstrado pela nossa Palmeirasa, a gente aqui de Palmeiras dos Índios e a gente também de Penedo. E lá também no estádio, mando um forte abraço para o Oséias, para o Leôncio, para o Juliano, segurança, meus amigos da Mancha Negra, um forte abraço para o Raniero, Adolfo, Hugo, Patrick, né? E por fim, Josenildo, para comprovar a audiência aqui da Novo Nordeste de Palmeiras dos Índios, um forte abraço ao Noel, que é cadeira cativa nesse horário, está ouvindo o Noel Mototáxi, está ouvindo agora o programa. O Manuel do Milho, aqui na Praça São Vicente, que com o seu grande som até retransmite o programa nesse momento, né? O Ivanildo Gonzaga lá na Vila Maria, o Aremildo lá no bairro São Francisco, Sargento Peixoto, que não perde um só programa de segunda a sexta, 8 às 10, né? O Sargento Peixoto, que é torcedor do time local aqui da cidade, mas que agora é asa desde pequenininho. E por fim aqui um abração forte para o Tenório da Caminhonete, né, que mora lá na rua José Maia Costa, próximo da nossa catedral. Ele me encontrou esses dias e me pediu que quando ligasse aí para a melhor rádio de Alagoas, mandasse um forte abraço para ele, que ele está na audiência do programa. E não posso esquecer aqui o seu Bertino Mendonça, um forte abraço, Luiz da Farmácia, o homem do apito, Valdemar, meu amigo Adriano no bairro Primavera e o Marinho, nosso policial, com quem tive a grata satisfação de assistir o último jogo, Asa e ABC.
Josenildo, forte abraço da gente de Palmeira dos Índios. A nossa palmeirada parabeniza os amigos que se encontram aí no estúdio. A nossa Feiceasa é mais uma que veio para somar com o Asa Gigante de Alagoas e do Brasil. Boa noite, Josenildo, e até a próxima, se Deus quiser. Até a próxima, se Deus quiser, Reginaldo. Grande abraço a você aí e a toda a gente boa de Palmeira dos Índios, onde, naturalmente, toda a programação Novo Nordeste tem uma vasta audiência na querida cidade de Palmeira dos Índios. 20 horas e 59 minutos. Eu saio para o intervalo, volto daqui a pouquinho com a sua companhia, num papo alegre e descontraído com o Cleidson e também com o Igor, falando do novo conceito de torcer a Feiceasa. Eu às 21 horas mais 4 minutos na apresentação do Batendo Bola. Um dia após marcar os 2 gols da vitória sobre o Boca na grande decisão da Libertadores e se transformar no grande herói da histórica conquista do Corinthians, Emerson recebeu uma má notícia. O jogador foi procurado no início da tarde desta quinta-feira em sua casa pelo oficial de justiça Francisco do Amaral, que portava uma intimação do Fórum de Barueri. Como Emerson não estava em casa no momento, o oficial não pôde entregar a intimação. Alegando segredo de justiça, Amaral não revelou mais detalhes sobre qual processo seria tal documento. Sheik chegou em casa por volta das 18 horas, 2 horas depois da visita do oficial de justiça. O jogador tinha ido ao Rio de Janeiro para levar seus filhos, que moram com a ex-mulher. Emerson se disse surpreso. Eu não estava aqui, mas deve ser um problema novo, e como todos os outros, será resolvido, disse o atacante. Na sequência, Emerson comentou que provavelmente se trata de um processo que corre no Rio de Janeiro, movido por uma vizinha. Veja que papo. Sei que tem uma vizinha me processando no Rio, por causa do som alto e uma goteira. Mas é fácil me processar. Quem não quer processar o Sheik? Disse ele. No ano passado, o Sheik e o volante Diguinho do Fluminense foram acusados de agir de má fé e denunciados pelo MP por contrabando e lavagem de dinheiro na aquisição de um carro usado da marca BMW, importado ilicitamente dos Estados Unidos. Segundo a denúncia, Emerson teria emplacado o veículo em nome de terceiros para ocultar a ilicitude da importação. Além disso, ele e Diguinho devolveram o carro por 2 vezes à importadora, para afastar a propriedade de origem ilícita da importação feita pelo corintiano. Pois é, então o Sheik, depois de toda a alegria, de uma participação fantástica no jogo de ontem, com 2 definições extraordinárias, hoje se deparando com um problema. Mas ele levou assim na maré, levou na graça. Chegou a dizer que é fácil me processar. Quem não quer processar o Sheik? Está na alegria, está na felicidade, depois da grande conquista do Corinthians. E são coisas da vida. Dia de alegria, no dia seguinte, uma pressãozinha do oficial de justiça para centrar as ideias. Não. Mas se tratando desse cidadão aí, amigo, tira de letra, né? Não tem como. Agora, se fosse para mim, o oficial de justiça lá em casa, não devia nem para resenha. Eu tava com a cabeça já a mil, né? Mas o Sheik, ele tá de boa, tá tranquilo. Você vê, na matéria aí que ele fala, né? Que chegou por volta das 18 anos e foi levar o filho no Rio de Janeiro. É como o Jurandir vai ali no centro e volta, né? Com o seu Fiat Uno, que tá tudo certo, né? Não tem problema nenhum, tá tudo legal. E além de ele não estar muito preocupado, será que ele ingeriu a garrafa de champanhe com cristais, aquela coisa toda, né? Será? Eu acho que sim, né? Eu acho que sim, não tem como ser diferente não. Diz que a festa varou a madrugada, enfim, começo da manhã de hoje, o negócio realmente é impressionante. Mas de parabéns ao Corinthians pela conquista na Taça Libertadores. Foi um grande jogo e o Tite mais uma vez provou que é o grande treinador, que é o homem do momento, né? Neutralizou o Boca, Riquelme não fez quase nada, enfim, o time do Boca todo
O Corinthians foi que teve toda a iniciativa, jogando em casa com o apoio da torcida e fez aquela festa bonita para o futebol brasileiro. Vamos ver. E um detalhe, né, o Jura, ontem o Corinthians conquistou a Taça Libertadores e hoje começa a decisão da Copa do Brasil. E o Palmeiras está, inclusive, envolvido nessa decisão contra o Coritiba. O Coritiba que chega à final pela segunda vez consecutiva. O ano passado, o Coritiba perdeu para o Vasco a Copa do Brasil e esse ano decide com o Palmeiras. Coincidentemente, vai decidir em casa novamente, porque o ano passado o primeiro jogo foi em São Januário e o segundo jogo no Couto Pereira. Esse ano, o primeiro jogo contra o Palmeiras na Arena Barueri e o segundo jogo no Couto Pereira na próxima semana. Você já pensou? O Palmeiras conquistou a Libertadores ontem. Se der, aliás, o Corinthians, se der Palmeiras na Copa do Brasil, praticamente uma semana depois o Palmeiras vai conquistar a vaga também, porque o Corinthians disputa o ano que vem na condição de campeão, na atualidade da competição. Aí o ano que vem nós teríamos aí Palmeiras e Corinthians já os nossos representantes para a competição. Quer dizer, seria realmente assim uma rivalidade bem maior, né, para o futebol paulista e para o futebol brasileiro. Não que estejamos aqui torcendo pelo Palmeiras, não é isso. Eu estou falando da rivalidade local entre Palmeiras e Corinthians. Inclusive a gente vê aqui, né, já o Palmeiras, já os movimentos dos jogadores e o Marcos, ex-goleiro do Palmeiras, também chegando ao estádio, uniformizado, de verde e branco, né, esse grande goleiro do futebol brasileiro, aposentado e que hoje vai assistir e torcer pelo Verdão do técnico Felipão, que demonstra muita confiança para esse jogo de hoje, né? Eu li alguma reportagem do qual o Felipão foi entrevistado, e o Felipão, como sempre, naquele jeito frio dele, mas bastante confiante com a sua equipe hoje diante do Criciúma nesse jogo pela Copa do Brasil. Vamos ver o que vai acontecer, né? Se o Criciúma vai levar a vantagem hoje jogando fora de casa, ou se o Palmeiras vai corresponder à sua torcida, que marca com uma grande presença neste encontro que começa daqui a pouquinho, Oswaldo. É verdade, e os meninos aqui da Feixe Asa, eles estão lembrando aqui muito bem, né, que os dois passaram pelo caminho dos nossos dois representantes na Copa do Brasil. O Coritiba passou pelo caminho do Asa, eliminou o Asa, e o Palmeiras eliminou o Coruripe, né, na Copa do Brasil desse ano. Justamente foi isso que aconteceu, e agora estão aí na finalíssima. Eu gostaria que fosse outro time. Por quê? Porque você sabe. Quem é que você gostaria que estivesse na final, rapaz? O mesmo que você gostaria que estivesse. Na Copa do Brasil? Sim, na final. Na final? Nessa final agora. Nesse jogo de hoje. O Asa? Vasco também, né? Mas o Vasco não participou, não disputou a Libertadores esse ano. Eu gostaria que mas o ano que vem vai poder. O ano que vem os clubes que participarão da Libertadores vão participar da Copa do Brasil também, você sabe disso, né? Justamente. Pois é, exatamente. Aí você quer demais, no mesmo ano disputar a Libertadores e a Copa do Brasil, você está muito guloso. Não, mas tem que querer, a vontade, é isso. Né? Tem que jogar muito e tá lá quase para o torcedor. Muito bem. Olha, já a gente vai voltar aqui no Batendo Bola. A gente vai dar sequência, inclusive, com o Jorge Nildo, enfim, o papo aqui com a rapaziada do Feiceado. Já, vamos ao intervalo e a gente volta já no Batendo Bola. Eu, na sequência, estou batendo bola, trazendo o panorama das loterias. O número 1, Jânio Oliveira. Boa noite, Oliveira. Abraço, Josenildo Souza, boa noite. Destacando aqui, né, dezenas sorteadas agora há pouco em São Paulo, em estúdio de TV. As dezenas 18, 18, 21, 21, 29, 29, 46, 46 e 74, 74, 74. Brasil não foi campeão, foi 70. Copa foi na Alemanha, a Alemanha foi campeã. 18, 21, 29, 46, 74. As dezenas da quina. Anote aí você. 18, 21, 29, 46 e 74, 74. A quina saiu para uma aposta realizada em Belo Horizonte, Minas Gerais. Fatura o montante de R$1.179.222,96. Quadra 86 ganhadores. R$5.245,53. Teto paga a cada um dos 6.029 ganhadores em todo o Brasil R$106,83.
89 centavos. A estimativa de prêmio para o sorteio de amanhã, dia 6 de julho de 2012, é de R$400 mil. Dezenas da quina, 18, 21, 29, 46 e 74, 74. E amanhã tem super jornada esportiva. O plantão é com o Marcos Alexandre. Houve uma alteração na escala, mas estarei sábado ao lado do Oswaldo Barbosa, do Jairo Campos, cobrindo o jogo 5 da Loteca. Jogo 5 envolvendo o CRB e América do Rio Grande do Norte no sábado, do concurso 518 de peso. Muito bem, então, Oliveira, 21 horas 17 minutos. Vamos voltar aqui com o Cleidson e também com o Igor. O Igor, você ia se posicionando após os comentários do Oswaldo. Exato. Seguir aí a sua linha de raciocínio. O Oswaldo falou que as torcidas organizadas têm uma mania não, um hábito de ter algum contato com a diretoria dos clubes. A questão de pegar ingresso, pegar patrocínio, enfim. A FEICIASA, ela tem por objetivo não se envolver com nenhum partido político, como é que eu posso dizer? Nenhuma aliança com quem quer que seja algum presidente do ASA. Então a gente não vai pedir nenhum ingresso à presidente do ASA, à diretoria do clube. Então, quem quiser fazer parte da FEICIASA, os integrantes atuais da FEICIASA, eles pagam seu ingresso. E ainda mais, eles são sócios do clube. Então, a grande maioria dos integrantes da FEICIASA, ela quer ajudar o clube. E como é que ajuda o clube? Sendo sócio, pagando ingresso. Muito bem, então o grupo de vocês hoje está composto de quantas pessoas? Então, assim, a gente tem um grupo diretamente, entre 20 e 30 pessoas que estão ligadas diretamente, onde já participa do projeto, a gente tem um pré-cadastro, e até como ele falou, no início é aquela coisa, todo mundo controla, só que posteriormente você não tem aquele controle de quem são os integrantes. Então, foi aquela questão. Hoje a gente não abriu espontaneamente para qualquer pessoa que queira participar da FEICIASA, é aquela coisa, eu quero comprar uma camisa, não. A princípio, a gente manteve a ideia do grupo inicial, acho que 8 ou 10 pessoas estavam com a gente na ata de criação, a gente fez uma ata de fundação, criou um estatuto. Então tem normas dentro daquele estatuto. Então para você participar hoje, você tem que seguir dentro daquelas normas e tem que ser convidado por alguém do grupo. Não é uma coisa, porque a gente tem que ter controle do que a gente está fazendo. Então não adianta. Beleza, no estádio vai ter muita gente, vai chegar, vai agrupar e vai participar do grupo. Mas a gente não tem como responder para as pessoas que são agregadas. Então é aí onde está ligado. As pessoas que estão ligadas diretamente à FEICIASA, a gente tem hoje cerca de 25 a 30 pessoas. Mas esses agregados que estão aos poucos, a gente está começando a regularizar. Esse pessoal que já está agregado, a gente abre carteirinha, providencia um cadastro. Ou seja, a gente tem todo um banco de dados desse grupo que iniciou a FEICIASA e que está levando o projeto à frente juntamente comigo e com o Igor. Muito bem, então. Na sequência eu vou ao telefone com a participação do ouvinte. Alô, boa noite. Boa noite, Oscar. Com quem eu falo? Bom, vá. Oi, Ivan, tudo bem? Tudo ótimo, né, ué? Tudo tranquilo, graças a Deus. Na expectativa aí desse jogo de amanhã, né, Ivan? Com certeza. E... vai estar desligado, não, rádio. Pode prosseguir, Ivan. Amanhã a gente esperando que o time fez um presente do último jogo e deixar desse negócio apenas um ponto fora de casa e trazer os três. Quanto mais pontos agora da primeira fase que a gente puder fazer, será assim, até porque o ano passado a gente fez 27, né? Eu espero que a gente ultrapasse esse número. Mas assim, o que eu queria falar aí, o pessoal que está aí hoje, o pessoal que está dando um brilhante muito, assim, muito bonito de verdade nos jogos, a fonte da Metallica, eu tenho o seguinte, que quando voltar a Metallica, eles continuarão ali ou a Metallica. E outra coisa, agora há pouco a gente está falando com carga pesada, né, que está de viagem para Floripa, eu disse a ele, né, porque o negócio lá é triste. Eu Como é, Ivan? Não entendi. eu disse, agora há pouco ali no freio falo com o carga pesado, ele está em Maceió, está em Floripa, né? Ele está em Maceió nos preparativos para seguir viagem até Florianópolis. Isso.
Estava falando com ele agora há pouco, Felipe. Muito bem, então. Mandar um alô para o Chico Jair, né? O Jair é uma figura espetacular e se tiver como, equipe final do programa aqui, o dele são os soldados. Jair Silva, né? Que essa conquista aí, convidado com os outros, a gente pode fazer parte também. Ah, tá. Sinta-se convidado. Viu? Nós vamos formar uma grande comitiva, né? Uma grande comitiva para ir lá na casa do Jair Silva, que está de radinho ligado, acompanhando o Batendo Bola. Valeu, Vá? Falou, acho que essa comitiva fosse o Vitinho, né? Que, assim, com certeza é mais que o Osório, que ele estava lá fazendo aquelas a proposta assim, que vocês de longe, Léo, né? E a gente vai lá para essa galinha do Caído, uma galinha, um voto, né? A promessa tá grande, né? Vamos ver se sai. Valeu, Vá. Boa noite, amigo. Obrigado. Obrigado pela sua participação. Entenderam aí a pergunta do Sim. Antes de responder a pergunta do amigo ouvinte aí, mandar aquele abraço pro Vitinho lá, que vai estar amanhã representando o grupo da Feciasa. Ele pediu para levar a faixa, viajou e levou a faixa da Feciasa lá para esse jogo contra o Avaí. Então, respondendo a pergunta do amigo aí, a ideia do grupo é permanecer ali mesmo, atrás do gol. A ideia comum da torcida, até a gente conversou com membros de outras torcidas do Asa, então é difundir mesmo e espalhar a torcida do Asa, cantar e incentivar o time. Então não adianta concentrar todo mundo numa arquibancada só e permanecer aquele pequeno grupo numa mesma arquibancada cantando. Então, como a ideia da gente é permanecer ali mesmo, atrás do gol, naquela arquibancada de fundo. Como vocês já viram, surgiu uma nova torcida também, que estava naquela arquibancada, a gente chama de Charmosinha. Também já estão difundindo os cantos por ali mesmo, nesse último jogo a gente já viu. Então a ideia é essa, é espalhar e quem sabe logo a gente está puxando o estádio todinho num canto único aí, quem sabe organizar até isso aí entre todas as torcidas. Tudo bem, o Cleidson, Igor, nós sabemos que a primeira torcida organizada no Brasil foi feminina. Qual é a participação feminina na Feciasa? Assim, a gente tem algumas pequenas participações, tem algumas agregadas, mandar até um abraço para ela, para a Nívia, a gente até brinca com ela, é uma das mascotes da torcida, e ela é uma participante nata mesmo, interina. Ela é, sempre que possível, ela está lá ajudando. E tem a Rafaela Lira, tem outras meninas que agregam a torcida lá. Muito bem, então algo mais a acrescentar, Igor? Qual é o grande projeto de vocês agora? Bom, tem uma questão da viagem que está definida, vocês levarão um grupo até Fortaleza. E qual é o grande projeto? Não sabe do projeto de vocês? O nosso foco principal vai ser o mês de setembro, que é o mês de aniversário do Asa. Então, a gente tem esse sonho, a gente vai colocar em prática esse sonho. Qual é? Fazer um bandeirão do tamanho da arquibancada de fundo de gol, com 70 metros por 15. Então esse bandeirão não vai ser da torcida, vai ser para o Asa. Então o bandeirão, eu não vou revelar mais detalhes, porque vai ser uma surpresa para o mês de setembro. Fazer a surpresa. Mas a ideia é fechar toda aquela arquibancada do gol. Exatamente. Então aquele gol de entrada. Gol de entrada. Fechar aquela todinha com esse bandeirão. Então é um sonho da Feciasa, que esse sonho a gente vai colocar em prática e vai realizar. Muito bem, então. E não mais? Algo mais a acrescentar? Fiquem à vontade. Não, e aí respondendo, como a gente já respondeu, né, o Oswaldo, queria saber se ele tem mais alguma dúvida diante das colocações. Não, só aquilo que eu falei. Eu acho que, pelo que a gente sente, assim, a impressão é que é o começo, mas um começo de tudo diferente, né, do que se faz. Eu acho que isso é que é o mais legal. Essa ideia que vocês têm de levar a paz ao estádio, de cada vez mais aumentar o número de participantes, mas com esse mesmo objetivo, com essa mesma linha de raciocínio. O mais importante, receber bem, né, as pessoas que visitam Arapiraca, que acompanham as suas equipes, enfim, como vocês vão acompanhar em Natal e Fortaleza. Eu acho que essa integração, esse clima de amizade, independentemente de qual clube a pessoa torça, eu acho que isso é o mais legal. Cada um tem o seu clube, cada um tem a sua paixão. Lógico, quando começar o jogo, vocês vão torcer pelo Asa, os torcedores do Criciúma que vieram torceram pelo Criciúma, e assim vai ser por diante. Mas a essência do futebol, que é torcer, mas torcer num clima de paz, isso não pode faltar. E é como a gente até comentou, a gente sempre conversa, você sabe, quem é apaixonado por futebol sempre tem páginas de relacionamento em comum. Então isso se coloca muito.
Dentro das 4 linhas tem aquela rivalidade, tem. Agora, fora das 4 linhas, principalmente fora do estádio, a gente tem que ter a consciência de que todo mundo é torcedor e todo mundo está lá pelo mesmo propósito. Todo mundo tem aquela paixão por futebol, está lá para torcer. E o que eu já tentei passar para alguns integrantes de torcidas organizadas é que eles se matam, eles se pegam, eles violência, antes, durante, depois do jogo. Só que os caras ficam depois do jogo brigando, se matando. Uma coisa assim horrorosa, um clima de guerra. E eles não sabem, ou eles sabem, e em vez de fazer o mesmo, fazem totalmente o contrário. Por exemplo, eu já joguei futebol, depois do jogo ali, amigo, acabou o clima, né, entre os jogadores. Os caras saem, às vezes, para o mesmo restaurante, saem, por exemplo, casais, jogadores de um time com jogadores de outro, com suas esposas, isso, aquilo, outro, vão jantar, vão bater um papo, enfim. Os jogadores, terminou o jogo ali, terminou, né? Mas o torcedor não. O cara, de vez de ir para casa, de repente tomar um banho, esfriar a cabeça dele, ou tomar a cerveja dele para comemorar, não. O cara quer se matar, quer transformar em clima de guerra. E os jogadores que estão ali dentro de campo defendendo o pão de cada dia, eles não fazem isso. É como a gente já explanou em algumas matérias, inclusive quando saiu, logo após a final contra o CRB e alguns jogos que a gente veio levando o nome da Feitiçada aí nas primeiras partidas, saiu algumas matérias em sites aí e notícias, e explanava muito bem isso aí, onde foi feito algumas perguntas a gente, aí deixou bem claro que a rivalidade é dentro das 4 linhas. Fora, é todo mundo com o mesmo propósito. Exatamente. Acabou, quem ganhou, ganhou, e quem morreu dentro de campo mesmo, não tem pra que tá... O Igor vai complementar algumas coisas aqui agora. Só para finalizar, então, você torcedor alvinegro, que gostou do espetáculo que a gente fez nos últimos jogos, que você gosta de ir pro estádio para torcer, que você ama o Asa, procure a Feitiçada. Então, a gente acredita que quem ama o Asa quer seu crescimento. Então, o crescimento do Asa vem agora, nessas próximas gerações. Então o torcedor pode acreditar porque vocês estão oferecendo uma política sobre todos os pontos, de bastante equilíbrio, de bastante sensatez, enfim, oferecer o melhor para integrar os torcedores, seja alvinegros ou até mesmo dos adversários. Já só para dar um complemento aqui, o Oswaldo tinha tratado um pouco antes, que muita gente hoje leva a vida à frente de torcida organizada, como ele falou. Porque virou profissão. É um meio rentável. Exatamente. Então deixar bem claro, até de início, o grupo que a gente começou, a gente foi delimitado, assim, algumas divisões, até para a gente poder organizar as coisas. E uma coisa que a gente deixou bem claro desde o início, se a gente não deixar claro isso de início, a partir ao longo do tempo a gente vai perdendo o controle disso aí. Assim como qualquer integrante, o pessoal que está à frente faz parte e contribui da mesma forma. Então, assim, hoje eu e o Igor a gente está levando à frente a torcida, só que isso não quer dizer que mais na frente a gente vai estar... Isso, da mesma forma que foi democrático o início, vai ser democrático daqui para frente. Nenhum cargo é remunerado, eu deixar bem claro desde o início. Ou seja, se tem alguma divisão para ser feita, vai ser difundida entre todo mundo. Então, a ideia é justamente desvincular isso aí de torcida organizada. Ninguém está aqui para ter rentabilidade nem ter regalia alguma. Todo mundo está aqui para organizar as coisas e incentivar o nosso clube. Muito bem, então eu volto ao telefone com a participação do ouvinte, em linha direta no 3522-9800. Alô, boa noite. Boa noite, Josenildo. Boa noite. É um prazer falar com você mais uma vez. Prazer enorme, Luiz. Quem está falando aí, o da Feitiçada? É o Igor e o Cleiton. O Igor, boa noite, Igor. Boa noite. Igor, eu tenho 60 anos de idade, praticamente 61. E até hoje, eu quero dar parabéns a você, que até hoje eu nunca vi uma torcida organizada nascer como a sua. Eu fico ali no Chico Asa ao lado de vocês. Vocês torcem diferente. Vocês parecem que amam um time diferente. O jeito de vocês vibrar é diferente. É uma torcida, não quero ser rica, mas é rica de orgulho, é rica de sabedoria, é rica de respeito, é rica de contabilidade. Vocês fazem tudo certinho ali. Nós passamos ali aquelas fitas estiradas. Vocês não vêem um palavrão ali em vocês. Eu queria que todo mundo torcesse como vocês torcessem. Eu nasci praticamente em Arapiraca, nasci em Arapiraca, estou nesse estado municipal há 60 anos. Todas as torcidas passaram
E eu acredito que até hoje não quero maltratar nenhuma. Eu apreciei a Mancha Negra já no início, mas hoje eu olho assim com bons olhos para vocês, como vocês estão começando. Começou ali umas 10 pessoas e a torcida você está enorme, está crescendo muito e eu vou agradecer a Deus e aos deuses do futebol que faça tudo que vocês cresçam muito e para aparecer você diz para o Asa. O que você for fazer, esse bandeirão é para o Asa. Se é para o Asa, é para a gente, é para vocês, é para a torcida, é para os jogadores, é para todo mundo. Para a cidade também. E para o estado de Alagoas, para o Brasil todo avistar lá fora que o Asa também existe torcida organizada. Agora vocês são uma torcida organizada. Não quero maltratar ninguém. Agora vocês amam o Asa com coração e amam o Asa com respeito, fora e dentro do campo. Muito obrigado e boa noite, Igor. Parabéns. Boa noite, Luiz. A gente agradece o elogio. E, como eu falei anteriormente, a gente quer somente o crescimento do Asa. Então, todas as pessoas que querem o crescimento do Asa, procure a gente. Venha fazer parte dessa torcida, que tende a crescer cada dia mais. Muito bem, então, algo mais a acrescentar? Então eu quero agradecer aí ao Igor e ao Cleidson. Bom, alguma coisa que vocês têm alguma coisa aí, Juju? Eu recebi agora há pouco uma ligação aqui da Roberta. Ela é assistente social do Hospital Regional de Arapiraca, em uma utilidade pública. Ela pede com urgência lá no hospital o comparecimento dos familiares de Aurélio José dos Santos, residente à Rua Projetada 22, no bairro Senador Nilo Coelho, Jota. Repete a nota, por favor, Juju. Os familiares do senhor Aurélio José dos Santos, da Rua Projetada 22, Senador Nilo Coelho, comparecer com urgência ao Hospital Regional. Muito bem, então. Feito o anúncio, Igor, Cleidson, obrigado pelas presenças e sempre à disposição. A hora que precisarem, contem com... A gente que agradece o espaço aí, até para a gente estar divulgando esse nosso propósito, esse nosso projeto. Então, como a gente já falou aí do Bandeirão, a gente está terminando de definir algumas ideias aí, alguma parte burocrática, e a gente está voltando para lançar mesmo essa campanha, esse projeto, para que em setembro a gente consiga estar com essa ideia fora do papel. Valeu, então. Boa noite, obrigado por ter vindo. Obrigado, Jogredo, pelo espaço, obrigado, Oswaldo, obrigado a todos que fazem parte do Novo Nordeste. Valeu, então. São 20 horas mais 34 minutos. Eu saio para o intervalo e volto daqui a pouquinho com a sua companhia. Batendo bola. Rádio Novo Nordeste.